Isso mesmo, Mera, começando agora mais um Saúde Cidade com o Hospital Evandro Ribeiro. Você acompanha o programa a partir de agora pela Rádio Cidade na 100.1 e também nas redes sociais no @Rádio Cidade JF e também no @Hospital Evandro Ribeiro. Você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, também no nosso WhatsApp 32999181483. Hoje a gente vai falar sobre doenças do refluxo com a gastro Tatiana Pombo. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Aninha. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. A gente que agradece sua presença, doutora. Para a gente começar o Saúde Cidade de hoje, eu queria que você explicasse o que é a doença do refluxo e por que acontece essa doença. Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples e básica para ser mais compreendido. Ótimo. Então, assim, a doença do refluxo é uma doença onde a gente tem uma alteração no esfíncter esofágico inferior, que, na verdade, é como se fosse um músculo entre o esôfago e o estômago que abre e fecha para a passagem de alimentos e líquidos. Então, na doença do refluxo, existe uma alteração nesse esfíncter, onde ele acaba passando a ficar mais vezes aberto do que o normal. Então, ele relaxa em momentos que não é para ele relaxar. Então, a gente acaba tendo, com esses relaxamentos, o retorno do conteúdo gástrico para a parte do esôfago, né, gerando alguns sintomas. A gente ainda não sabe muito bem o motivo pela qual isso acontece. A gente ainda não tem muito bem definido o que causa essa alteração nesse funcionamento. Aí fica um pouquinho complicado, né, doutora, assim, Na explicar essa verdade, causa. explicar né? a causa e muitas vezes resolver o problema. Ah, sim. E qual que seriam os sintomas disso, doutora? Aquela queimação, a Na famosa verdade, azia? exatamente. Os sintomas que são mais frequentes são a azia, né, que é aquela queimação, e o refluxo, que é a regurgitação propriamente dito, que é o retorno desse conteúdo ácido que muitas vezes pode chegar até a boca, né, como aquela sensação que a gente fosse golfar, aquela Sim. golfada. Aham. E azia, gastrite, doenças do refluxo, é a mesma coisa? Tem diferença, doutora? Não é a mesma coisa, são doenças diferentes. A doença do refluxo é uma coisa e a gastrite é outra. Muitas vezes os sintomas, eles são semelhantes. Por exemplo, a azia, aquele um pouco de queimação, você pode sentir na gastrite também, mas as causas são diferentes. Perfeito. Doutora, ter azia todo dia, isso é preocupante? É um sinal de alerta? Na verdade, é um sinal que a gente precisa buscar ajuda, né? Assim, ter uma queimação eventual em algum um alimento que a pessoa exagerou, tanto na quantidade, isso, digamos, que pode acontecer. Agora, tudo que passa a ser muito frequente, muitas vezes o paciente ele não tem uma vez só ao dia, ele tem, às vezes, o dia inteiro sintoma. E isso não é normal, né? Precisa buscar ajuda. Quando que é o momento de buscar essa ajuda? Na verdade, seria mais pela frequência. Começou a perceber que está muito frequente, que não está muitas vezes relacionado a um abuso alimentar, precisa procurar ajuda. Comeu direitinho, bebeu bastante água, mas bateu errado. Exatamente. Aí deve procurar um especialista. É normal, doutora, crianças, bebês sentirem refluxo, ter refluxo? Na verdade, a criança e o bebê, eles podem ter refluxo, né? O bebê, propriamente dito, muitas vezes a causa é diferente, né? Quer dizer, na verdade, é uma alteração no esfíncter esofágico, mas no bebê, principalmente, pode ser uma alteração transitória. O bebê nasce com aquele esfíncter ainda não funcionante direito. E conforme ele vai envelhecendo, muitas vezes, o esfíncter volta a funcionar normalmente e o bebê melhora, né? Quer dizer, muitas vezes você vê isso, que depois de um tempo a criança fica normal e leva uma vida normal. É lógico que tem aqueles que não têm, que realmente vão ter um problema e aí vai se manter o tratamento. Mas pode acontecer dessa forma. Perfeito. E para fazer um diagnóstico, tanto de bebês, crianças e adultos, esse exame é diferente? São, na verdade, assim, o adulto a gente avalia de uma forma e o bebê muitas vezes de outra. Às vezes no bebê nem é preciso chegar a diagnosticar especificamente. Às vezes é mais orientação e com o tempo reavaliar.
Mas o adulto já é uma outra coisa, né? E aí, vamos então começar falando sobre isso. Como que faz? Exatamente. Então, assim, inicialmente, em relação, quando a gente vê um paciente com sintoma sugestivo de doença do refluxo, em geral, o primeiro exame que a gente acaba solicitando é a endoscopia digestiva alta. Aham. Porém, a endoscopia digestiva alta, ela não é um exame específico para diagnóstico de doença do refluxo. Olha. Na verdade, ela é um exame que ela vai avaliar se o paciente tem alguma complicação da doença. E aí, sugerindo para a gente o diagnóstico. Qual é a complicação mais comum da doença do refluxo, apesar de não estar presente em todos os pacientes? É a esofagite erosiva, né? Que existem vários graus, e daí a gente define de fechamento de diagnóstico. Mas o exame específico para diagnóstico de doença do refluxo é a pH-metria de 24 horas. O que seria isso, doutora? Nunca ouvi falar. Explica pra gente. Então, vamos lá. A pH-metria é um exame que ela vai avaliar, dentro de um período de 24 horas, todo episódio de refluxo que o paciente tem. Ele quantifica, ele avalia qual é a posição que o paciente tem refluxo, se é quando ele está em pé, se é quando ele está deitado, se é nas duas posições. E assim, como que é o exame? O exame é feito através de uma sondinha que é colocada pelo nariz. Então, a sondinha entra pelo nariz, passa lá na garganta e fica posicionada numa determinada posição no esôfago. Aí o paciente coloca isso num laboratório e vai para casa com a sondinha no nariz. 24 horas de vida normal? 24 horas de vida teoricamente normal. Então, o paciente vai poder se alimentar. O que a gente orienta, na verdade, é que ele tente levar a rotina dele o mais próximo do normal para não falsear o resultado do exame. Mas, assim, esse é o exame específico de padrão ouro para diagnóstico, entende? Não é um exame que a gente acaba fazendo em todo mundo, mas em alguns casos específicos, para a gente tentar confirmar se existe, é o exame que a gente tem. E aí, foi diagnosticado, então, doença do refluxo. Doutora, como que funciona esse acompanhamento, tratamento? Pois é, então vamos lá. Em relação à parte do tratamento, a gente não tem um tratamento para resolver o problema. Essa é a questão. A gente tem um tratamento para amenizar o sintoma, amenizar a queimação, obviamente tratar lesões que estejam presentes, como as esofagites, esôfago de Barrett, enfim, as complicações da doença do refluxo. Mas, assim, a gente não tem como fugir do principal, que é a dieta e as mudanças comportamentais, que muitas vezes é o que mais influencia na melhora clínica. Né? Porque, assim, usar medicação é muito fácil. Muito fácil. Agora, mudar hábitos e o que realmente vai deixar o paciente assintomático por mais tempo é que é o mais difícil. E existe, doutora, algum alimento assim que pode causar mais esses sintomas do refluxo? Existem alguns alimentos que nós sabemos que acabam estimulando mais o refluxo, né? Alimentos mais gordurosos, alimentos que contenham cafeína, a bebida alcoólica, o tabagismo, né? Assim, os alimentos ácidos são muito questionáveis, tem paciente que melhora, tem paciente que piora, mas mudanças de hábito em relação à quantidade de comida que se come, a ingestão de líquidos junto com o alimento, o deitar depois de comer. Então, assim, é toda uma mudança comportamental que ajuda muito no controle do sintoma. Então, não é simplesmente chegar e tomar um prazol. Não é só isso. Precisa ser muito mais do que isso para poder ajudar no controle. Perfeito. Doutora, muita gente também fala assim de remédios que atacam o estômago. Isso pode levar a uma doença do refluxo ou é outra coisa? Não, é outra coisa. Em relação à medicação, na verdade, assim, existem até alguns medicamentos que ajudam a relaxar um pouco mais o esfíncter que poderiam levar. Mas, em geral, as drogas, elas acabam agredindo mais o estômago. Por exemplo, os anti-inflamatórios, eles acabam que agridem
A parte gástrica, gerando mais irritação, gastrite erosiva, no refluxo propriamente dito, a gente não tem tanto esse tipo. E o antiácido? Tem muita gente que parece usa que de rotina, toma todo dia. Hábito. E aí, como que é esse antiácido no corpo? Então, na verdade, o antiácido, assim, não é que ele seja um problema. Ele não é exatamente um problema. Ele vai aliviar o sintoma. Você está com queimação, ele vai vir, vai tamponar e você vai melhorar o sintoma. O grande problema é que a pessoa não procura ajuda, então ela não sabe exatamente o que ela tem e a gravidade do que ela tem, porque o antiácido, ele única e exclusivamente vai aliviar o sintoma, ele não está tratando nada. Então, essa é a gravidade de você se tapear com aquilo e, no fundo, você está com alguma coisa mais grave que você não sabe. Perfeito. E aí, se não tratado, o que pode acontecer com o paciente? A parte da doença do refluxo, e aí depende, é muito individual, ela pode desencadear a longo prazo lesões mais graves no esôfago. Então, assim, a esofagite erosiva, em graus mais intensos, o esôfago de Barrett, que já é uma outra complicação da doença do refluxo, a esofagite eosinofílica, que também é uma outra alteração. Então, são alterações que podem gerar consequência. Por exemplo, o esôfago de Barrett, ele pode evoluir a um câncer de esôfago. A esofagite eosinofílica, se não tratada, ela endurece o esôfago e você passa a ter disfagia, que é a sensação de entalo do alimento. Olha só. Então, assim, é preciso ser avaliado, porque muitas vezes o paciente ele só tem a azia e o refluxo. Muito mais fácil, às vezes, de ser controlado, né? Entende? Então, assim, quando ele chega à complicação, já é muito mais difícil da gente resolver. Perfeito. Doutora, chegou pra gente uma pergunta no WhatsApp. Fiz uma endoscopia com biópsia, ainda não ficou pronta. Eu não tenho azia, porém tenho dificuldade para engolir. Da sensação de descer os alimentos entalados e tudo que eu como entope o nariz. Tem a ver com refluxo mesmo? Lembrando que eu trato de transtorno de ansiedade. Então, aí, assim, pode ter relação com refluxo. A gente precisa entender essa dificuldade de engolir, porque existem causas diferentes. Então, assim, a pessoa tem dificuldade em engolir, ou ela engole bem e depois tem a sensação do entalo. Porque aí são causas de disfagias diferentes e até são especialidades diferentes. Por exemplo, a dificuldade de engolir ou de engasgar, no fundo, quem vai avaliar é o otorrino. Quando o paciente engole normal e depois ele tem a sensação de entalo, a sensação que o alimento está, seja alimento ou líquido, que está com a sensação de ele estar parado aqui no meio, já é um problema nosso. E aí não só a endoscopia, às vezes a gente tem que avaliar a motilidade esofágica, que aí já é outro exame, como a manometria esofágica. Mas, assim, o sintoma inicial pode ter relação com refluxo, mas o transtorno de ansiedade também influencia, dependendo de como você está sentada para comer, se você está comendo correndo. Então, assim, precisa ser avaliado cada detalhe. Cada detalhe. E aí, no caso, então, aguarda a biópsia? Aguarda a biópsia, volta no colega que solicitou o exame para tentar entender o que está acontecendo e como que a gente pode ajudar. Perfeito, doutora. Você falou, né, sobre a ansiedade. Isso pode também piorar o quadro? Pode. Na verdade, assim, o sistema nervoso ele acaba influenciando em qualquer parte do nosso organismo, né? E a doença do refluxo não é diferente. Então, assim, a pessoa ansiosa pode ter mais sintomas. Existem vários gatilhos que a gente chama que podem piorar o sintoma do refluxo. Então, um gatilho é o estresse. E aí uma coisa vai juntando a outra, às vezes vai descontando na comida. Exatamente. Aí come mais, come errado, então vai virando uma bola de neve. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua presença no Saúde Cidade de hoje. Bom dia para você, a gente agradece. Obrigada, um prazer enorme estar aqui novamente. Imagina. Saúde Cidade fica por aqui, a gente volta na próxima quinta, 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.